E aí, pessoal? Ai, que bom! Mais um Aliadas com Ali Klemp, mais um dia que estamos juntos. E hoje a gente vai tratar de um tema muito importante, porém pouco falado, que é a dor da perda pelo aborto. E eu estou aqui com a Karen Correia, que criou um Instagram Gerando Amor para falar sobre isso. Após 6 perdas e um grande caminho de evolução, né, Karen? Sim. Então conta um pouquinho, a Karen já tem a Ana, que tem 9 anos. Uhum. E aí como é que foi essa tua jornada que hoje inspira e auxilia muitas pessoas que passam por esse luto que não é reconhecido, né? Sim, a ideia, né, de criar a página do Materno Amor é justamente para poder ter um espaço de fala e mais ainda um espaço de acolhimento para essas outras mães. E eu consegui me dar conta que eu podia fazer isso depois de ter passado por essas 6 perdas. A maternidade sempre foi um desafio. Eu levei 3 anos para engravidar da Ana. Ela foi uma gestação difícil, ela quase morreu na UTI, mas foi na tentativa de ter esse segundo filho, que era o sonho, né, lá da adolescência, lá do início meu e do meu marido, é que a gente passou então por 6 perdas gestacionais. E num primeiro momento parecia que era só uma questão de biologia, que eram as explicações médicas que aconteciam, Deus não quis, mas eu levei 3 perdas para me dar conta que havia um luto a tratar. Independente das questões espirituais e até biológicas que havia explicação, as perdas ou a morte desses bebês, mesmo no primeiro terço da gestação, tinham causado uma dor emocional gigante. E eu precisei mergulhar para dentro, acolher esse luto, ter o espaço para eu poder chorar e ao mesmo tempo trazer essa dor para fora e tentar descobrir que mãe eu seria. Onde estão esses bebês? O meu colo tá vazio? Não tá vazio? E aí, quando eu fui conversar com outras mães que passavam por isso, eu enxerguei um universo gigante de mulheres. 30% das gestações, segundo a OMS, podem chegar a aborto. É uma média alta. E então essas mães, isso não é só por uma questão de hábitos hoje da nossa vida, do nosso cotidiano, que pioram esses índices, mas é uma coisa que existe desde sempre. Não, e esse percentual, até por ser alto, gente, 30%, se normaliza muito o aborto. E a coisa mais normal que tem é dizerem assim, mas daqui a pouco já vem, vai ter outro e tal. Eu também passei por uma perda e embora tenha sido muito no início, e aí a gente diz, mas foi no início, eu sofri horrores. E aí foi nesse processo exatamente que eu entrei, que eu vi que muitas mulheres passaram por isso, todas sofreram e ninguém fala sobre isso. Então a gente tem vários tabus para superar. Primeiro é entender que isto é natural, né? Como algumas mães disseram, é comum, mas não deveria ser natural. Mas isso faz parte da natureza. Agora entender o que nós, como mulheres que passamos por isso, o que a gente pode aprender com essa dor e como principalmente voltar a viver ou continuar vivendo ou trazer de novo alegria para o rosto ou como preencher aquele colo que ficou vazio, né? E continuar vivendo mesmo não tendo filho. Então eu tenho só a Ana, não temos um segundo filho, né? E se tu me perguntar, a sociedade vai enxergar que eu tenho uma criança só. Eu, no meu coração, no meu colo, tenho 7. Então é entender e onde estão essas crianças. Elas estão no amor que eu construí. E quando eu comecei a participar dos grupos de mães, o que eu mais percebi é que a gente se conectava só com a dor. Então, eu também passei por isso. Nossa, dói demais. E se tu vai falar com umas pessoas que são mais velhas, uma avó, uma tia, em algum momento, como é um percentual alto, elas vão se reconhecer e vão se conectar num primeiro momento pela dor. Eu entendo a tua dor, eu sei o que tu passou. Mas o que a gente precisa talvez trabalhar um pouco mais, além de quebrar esse tabu e de ter esse espaço de acolhimento, é poder nós individualmente entender onde estão os meus filhos. Que colo é esse? E aí o que eu consegui entender ao longo do processo de autoconhecimento, de espiritualidade, é que o amor é a grande ligação. Porque quando a gente tem um bebê muito pequenininho no primeiro trimestre, no segundo mês, que se vai, toda uma construção de sonho já tinha sido estabelecida.
As mulheres já tinham pensado, os homens estavam pensando em trabalhar mais ou ir para levar para o futebol, mesmo sem saber ainda o sexo dessa criança. E aí é justamente quando a gente consegue perceber que o amor é que foi construído, o desejo é que foi construído, quando isso não se concretiza, dá um vazio gigante. O mundo acaba, a cor termina, fica tudo cinza. E como sai disso? Como sai dessa dor, além de fazer terapia, além de buscar conhecimento espiritual, religioso, cada um na sua fé? E aí o que eu mais percebi é, quando eu consegui entender que eu amo esses bebês, como eu amo a minha filha, eu só não vou poder levar eles para a escola, mas eu posso emanar para eles amor onde eles estiverem. E aí não interessa a fé, se entende que é anjo, se é espírito, se é energia. Eu consigo emanar essa dor, esse amor. E é esse amor que preenche. É esse amor que conecta. Então, eu resolvi. Aí a espiritualidade entra muito forte, né, Karen? Porque tem que ter esse olhar de que há muito mais do que, aspas, apenas aqui. E quando a gente fala em perda gestacional, em luto gestacional, isso tem um outro tabu, que é a sociedade não sabe falar de morte. Não quer, né? E quando a gente começa a falar de luto, a gente percebe que tem luto no casamento que não tá feliz. Tem luto... É a perda, né? É a perda. Ou a frustração. Tu tem luto numa criança que nasceu com uma deficiência e tu não tinha sonhado dessa forma. Tem luto no emprego. Mas aí, o que a sociedade mais enxerga é que a mãe que não tem o seu filho é uma dor tão absurda como se fosse a maior dor. E aí, o que eu percebi nessa monte de mulheres que eu acabei me conectando, né? É que tu tem, assim, mãe que perdeu um bebê de 1 ano num acidente e tá conseguindo aos poucos se reerguer. Mãe que perdeu essa criança com 2 meses de gravidez e tá 1 ano em cima da cama. E não sabe como sair disso. Porque a dor emocional é muito grande e é muito individual. E aí, o que tu, da tua experiência, né, com todas essas mulheres, o que tu sugere, de que forma tu as inspira para que a coisa siga, né? Para que busque viver, afinal de contas, estamos aqui. Exato, e a vida vai continuar, né? Independente da crença do pós-morte, a vida aqui vai continuar, né? E a sociedade não vai acolher a dor como essa mãe gostaria. Então, o que eu mais fiz foi mergulhar para dentro de mim e entender que mãe eu seria. Porque há várias maternidades, né? Então tem mãe que é mãe sem ter gerado a criança no seu útero e tem mãe que é mãe sem ter a criança nos braços. Então é entender que mãe eu vou ser e aí em cima disso que mulher eu vou ser. Claro que quando a gente puxa esse novelo do autoconhecimento, todas as outras demandas do autoconhecimento que estavam escondidas aparecem, né? O quanto a gente se escondeu da gente mesmo, o quanto a gente se perdeu da gente na vida profissional, o quanto a gente não sabe mais quem a gente é, porque chega uma certa idade que nem sempre tu tá ciente, né, de quem tu é, do que tu gosta. É uma caminhada também, né? É uma longa caminhada. Na verdade, nós todos estamos numa caminhada e no processo há uma série de obstáculos que podem não nos auxiliar, mas nos fazer entender toda essa nossa jornada. E me parece, assim, até pelo que a gente já te ouvi falar, né, que também foi importante para ti, então entender nesse processo, assim, de o que tu faz com essa grande dor, né? O pessoal diz, não é só a dor, é o que tu faz com ela. Então, o que tu faz com essa grande dor? Minha sugestão, assim, mergulhe no autoconhecimento, sim. Dentro do possível, se tiver doendo demais, porque tem aí psicólogos e psiquiatras que falam que o luto tem fases, eu acho que não é linear, mas vá buscar ajuda terapêutica específica, né? São poucos ainda os profissionais especializados, mas procure profissional especializado em luto gestacional ou perinatal, que vai poder te ajudar a enxergar esses sentimentos todos. Só saber todos. que não se está sozinha, né? Eu acho que tem muito isso da sororidade, de compreender que quando não tô sozinha, parece que dá uma diluída. Isso, exato. E junto com isso, no meu caso, e a minha página tem essa pegada, né? No primeiro momento eu não queria falar, mas isso foi tão importante pra mim que eu sei, eu preciso compartilhar. Porque ainda é meio... As pessoas ainda têm vergonha. Tem. É tão surreal, é algo tão natural
e as mulheres sentem como sendo um fracasso. Sim, é que vem culpa, vem várias coisas. Ah, mas se eu tivesse feito isso, ou será que foi aquilo, ou eu não me cuidei, ou eu não me programei. Claro que aí tem toda uma busca, realmente, a gente fala do bebê anjo, né, que é o bebê que faleceu, mas a gente também fala dessas mães que depois têm outros filhos que são os arco-íris. Ou seja, se realmente vai continuar tentando, busque a medicina, busque profissionais que te enxerguem como um todo, né, para ter uma gestação, tentar ter uma gestação um pouco mais saudável, mas independente disso, essa culpa, carregar ela não vai resolver, né? Então eu acho que assim, é o autoconhecimento, junto é voltar a se amar, o que é muito difícil, porque tu descobre que talvez tu nem estava te amando tanto quanto poderia, né? Então é voltar a se amar, buscar ajuda terapêutica, sim, quando aquela dor ficar insuportável. Aceitar, né, que talvez precise de ajuda. Exato. Chorar, sim, botar essa dor pra fora, achar uma amiga, achar um diário, escrever, às vezes ajuda muito. Aliás, falando em escrever, sim, vamos dar uma olhadinha nesse livro que eu tô só de olho presente. Nele. Ativadores de Propósito, 12 histórias inspiradoras. Que bacana, e tu tem um capítulo aqui, né? Foi uma coisa que eu já escrevi ao longo do processo e chegou na penúltima perda. Eu preciso escrever, eu preciso compartilhar isso, o que eu tô vivendo e principalmente tentar ajudar outras mulheres. E aí, num grupo de mentorados, acabamos criando esse livro, não é especificamente só, né, de mães de colo vazio. Vai vir agora em abril um segundo livro só de mães de colo vazio, que são 11 mulheres que passaram por isso. Mas esse aqui já é o primeiro, já está no Instagram, né? Quem quiser é só me conectar lá. E ele conta um pouco dessa história e de outras histórias, né, de superação, de questões que levaram as pessoas a enxergar os seus propósitos de vida. E hoje eu enxergo um dos propósitos da gente como mãe é amar essas crianças independente onde elas estejam e, ao fazer isso, aprender a se amar. Que lindo esse recado. A gente vai ficando por aqui com esse papo inspirador da Karen, mas o Aliadas tem muito mais, então segue com a gente.